Muito bem, gente, vamos lá. Revista Espírita, nós vamos iniciar o mês de novembro de 1861, já começando com um artigo bastante instigante para nós, né, porque ele trata do Auto de Fé de Barcelona, que todos nós conhecemos, ouvimos falar, e hoje a gente vai então acompanhar o artigo de Kardec que tratava desse tema. Hoje eu vou fazer um esquema diferente aqui do nosso estudo, porque a gente costuma, claro, fazer aqui o estudo sequencial. Mas tem 3 artigos que tratam do Auto de Barcelona, um do mês de novembro, outro do mês de dezembro e outro do ano de 1862, que falam do mesmo tema, e Kardec foi publicando conforme as coisas foram acontecendo. E para facilitar o nosso trabalho, eu vou juntar os 3 artigos nesse nosso encontro de hoje. Então a gente vai ver a notícia, depois a repercussão e depois uma comunicação que veio por parte dos espíritos para falar também sobre esse evento. Então a gente vai começar aqui para nós. Começando, eu trouxe aqui uma definição do que é o Auto de Barcelona, ou melhor, o Auto de Fé. Lembrando que o Auto de Barcelona ele é um auto de fé, e esse nome ele diz respeito a um evento promovido pela Igreja, que a gente vai ver aqui a definição dele. Eu fui aqui no nosso chat GPT, só para a gente poder trazer um pouco aqui do conteúdo, e eu perguntei o que é o Auto de Fé. Ele respondeu assim para nós: é um evento que tem origem na história da Inquisição, uma instituição religiosa e judicial que existiu na Europa durante a Idade Média e a Idade Moderna, com o objetivo de combater a heresia e a apostasia, ou seja, as crenças e as práticas religiosas consideradas desviantes em relação à ortodoxia católica. O termo auto de fé é de origem espanhola e significa ato de fé. Esses eventos eram, na verdade, cerimônias públicas realizadas pela Inquisição, nas quais os réus que eram acusados de heresia eram julgados e muitas vezes punidos. Os réus eram frequentemente julgados por um tribunal da Inquisição e os autos de fé eram frequentemente realizados em locais públicos, como praças, com a presença de uma grande multidão. Durante um auto de fé, os réus eram muitas vezes obrigados a abjurar de suas crenças heréticas e mostrar publicamente sua fé na ortodoxia católica. Isso poderia envolver atos como confessar seus supostos erros, usar trajes humilhantes e receber penas físicas ou prisão, dependendo da gravidade das acusações. Em alguns casos, aqueles considerados impenitentes eram condenados à morte na fogueira. O auto de fé também era uma forma de demonstração de poder e autoridade da Inquisição, destinada a incutir medo e servir como advertência pública contra a heresia. Esses eventos eram muitas vezes espetaculares, com um grande aparato e cerimonial. É importante ressaltar que a Inquisição e os autos de fé são eventos históricos e religiosos que ocorreram em um contexto muito específico e suas práticas e métodos são amplamente condenados nos tempos modernos devido às violações dos direitos humanos e à perseguição religiosa que eles envolveram. Portanto, os autos de fé são vistos como exemplos sombrios da história da religião e da justiça. Então aqui um resumo do que vem a ser então esse auto de fé. Bom dia, mami. A gente então teve essa noção, e claro, a gente já viu isso em filmes, Então, para quem quer se lembrar, por exemplo, O Nome da Rosa é um livro e também um filme, e também virou série, que são produções bem interessantes, que mostram um pouquinho desse contexto do que era esse auto de fé, ou esse ato de fé, como nós vimos aqui. E aqui é bem interessante também que no final, essa colocação aqui do texto do chat, traz para nós um ponto bem
curioso, né? Porque ele diz assim que esses atos são amplamente condenados nos tempos modernos, ou seja, não apenas pela violência que ele demonstra, mas ele coloca devido às violações dos direitos humanos e à perseguição religiosa. Então traz para nós um aspecto jurídico aqui que proíbe agora esse tipo de ato, né? E não apenas uma mudança na própria sociedade, no pensamento da sociedade, embora muitas vezes nós encontremos, né, alguns comportamentos, né, que são ortodoxos, que são radicais, inclusive, né, a ponto de provocar guerras, como nós vemos, né? Mas de um modo geral nós vemos aqui então as leis, né, a evolução da legislação, como Kardec coloca para nós, né, lá na Lei do Progresso. Ele vai falar para nós vamos estudar isso oportunamente quando chegarmos lá no livro das leis morais. Bom dia, Dudu. Então ele traz lá para nós, né, dessas leis morais, ele fala sobre a mudança das leis. Então as mudanças vão progredindo, vão evoluindo, trazendo para nós essa maturidade, ao mesmo tempo também extinguindo esses comportamentos do passado. Então vimos aqui, bom dia, embaixador. Então vimos aqui o que é um auto de fé. Então agora vamos para a revista, para seguir aqui então o nosso artigo. Nós estamos aqui então mais uma vez, né, no mês de novembro de 1861. E aqui o primeiro título então, Resquícios da Idade Média. Auto de fé das obras espíritas em Barcelona. Vamos lá. Nada informamos aos leitores sobre esse fato, que já não o saibam através da imprensa. O que é de admirar é que certos jornais que geralmente passam por bem informados o tenham posto em dúvida. A dúvida não nos surpreende, mas o fato em si mesmo parece tão estranho ao tempo em que vivemos, está de tal modo longe de nossos costumes, que por maior cegueira reconheçamos no fanatismo, pensamos sonhar ao ouvir dizer que as fogueiras da Inquisição ainda se acendem em 1861 às portas da França. Nessas circunstâncias, a dúvida é uma homenagem prestada à civilização europeia e ao próprio clero católico. Então essa dúvida que os jornais acabavam apresentando naquela época, muitas vezes até ignorando essa notícia, já é um progresso, né? Duvidar que isso seja possível de acontecer. Hoje, em presença de uma realidade incontestável, o que mais deve surpreender é que um jornal sério, que diariamente cai sem dó nem piedade sobre os abusos e usurpações do poder sacerdotal, não tenha encontrado para registrar esse fato, senão algumas palavras zombeteiras acrescentando: em todo caso, não seríamos nós que nos divertiríamos nesse momento em fazer girar as mesas na Espanha. Então, o Siècle, de 14 de outubro de 1861. Então, Kardec aqui trazendo um comentário crítico a esse jornal, né, que, pelo que ele coloca para nós aqui, bom dia, Marião, pelo que ele coloca para nós, um jornal que era sempre ali, atento, né, às ações da igreja, e ele era crítico a essas ações. Agora, diante de uma inquisição, o comentário que ele faz é um comentário de ironia, de sarcasmo, quando ele coloca, né, não seremos nós que faremos girar na Espanha as mesas, né, ou seja, né, não queremos ter problema com a Inquisição, né, de um modo até um modo sarcástico, né, como eles colocam. E segue para nós, né, bom dia, Rose. Então, o Siècle ainda vê o espiritismo nessas mesas girantes? Estará tão enceguecido pelo ceticismo para ignorar que toda uma doutrina filosófica eminentemente progressiva saiu das mesas das quais tanto zombaram? Não se sabe que esta ideia fermenta em toda parte? Que nas grandes cidades, como nas pequenas localidades, de alto a baixo da escala social, tanto na França quanto no estrangeiro, essa ideia se espalha com inaudita rapidez? Que por toda parte agita as massas, que nelas saúdam a aurora de uma renovação social?
O golpe com que imaginaram feri-lo não é um indício de sua importância? Porque ninguém se atira assim contra uma infantilidade sem consequência, e Dom Quixote não voltou à Espanha para se debater contra os moinhos de vento. O que não é menos exorbitante, o que causa admiração, por não se ver nenhum protesto enérgico, é a estranha sensação que se arroga o bispo de Barcelona de policiar a França. Ao se pedir a reexportação das obras, ele respondeu com uma recusa assim justificada. Então, só lembrando aqui, Kardec enviou 300 livros para Barcelona, onde ali teria grupos espíritas que se beneficiariam com esse livro, e aí então na alfândega, assim que eles receberam, comunicaram a autoridade daquela cidade, já fechou, Angelina. Então, comunicou a autoridade, essa autoridade entrou em contato com a igreja, nesse caso, com o bispo, e esse livro, então, esses livros foram apreendidos, exatamente por serem proibidos. A gente lembra que até hoje existe ainda um livro, uma relação de obras que são proibidas pela Igreja Católica, então obras que não devem ser lidas, obras não recomendadas para os fiéis da Igreja Católica, o chamado Index Librorium Prohibitorium. Então, nesse livro, nesse índex de livros proibidos, se encontram livros não apenas da doutrina espírita, mas também de filósofos e outras obras. Então, quando esses livros chegaram em Barcelona, essa autoridade alfandegária entrou em contato com a autoridade da cidade, o bispo da igreja, que era a autoridade clerical, ficou sabendo também. Esses livros foram restritos, foram apreendidos, e aí então Kardec, vendo ali que era proibido, pediu a reexportação, a devolução dessas obras, já que todas as taxas haviam sido pagas. E aí então o livro não foi permitido que voltasse à França. Por isso Kardec faz um comentário, É a estranha pretensão que se arroga o bispo de Barcelona de policiar a França. Então alguém de Barcelona fazendo um comentário, fazendo ali uma crítica a respeito daquilo que acontece na França. Embaixador, sua câmera quando fica aberta atrapalha o pessoal. Fecha para nós, por gentileza. Acaba tendo problema para quem usa no celular. Beleza. E aí então veio a seguinte justificativa quando então foi feita a solicitação. Ele diz assim, o bispo: a Igreja Católica é universal, e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. Beleza, Elcio? Abração, querido. Eis assim um bispo estrangeiro que se institui juiz do que convém ou não convém à França. Então a sentença foi mantida e executada, sem mesmo isentar o destinatário das taxas alfandegárias, cujo pagamento lhe foi exigido. Kardec aqui um pouquinho sarcástico. Eis o relato que nos foi dirigido pessoalmente. Hoje, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber: a Revista Espírita, diretor Allan Kardec; a Revista Espiritualista, diretor Pierrard; o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec; o Livro dos Médiuns, pelo mesmo; o que é o Espiritismo, pelo mesmo; fragmentos de sonata, ditado pelo Espírito Mozart; e Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grant. A história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour, e a realidade dos espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo barão de Gundenstubbe. Assistiram ao auto de fé.
um sacerdote com os hábitos sacerdotais, empunhando a cruz numa mão e a tocha na outra, um escrivão encarregado de redigir a ata do auto de fé, um ajudante do escrivão, um empregado superior da administração das alfândegas, 3 serventes da alfândega encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Uma multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, o sacerdote e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição. Em seguida, várias pessoas se aproximaram da fogueira e recolheram as suas cinzas. Uma parte da cinza nos foi enviada. Ali se encontra um fragmento de O Livro dos Espíritos, consumido pela metade. Nós os conservamos preciosamente, como autêntico testemunho desse ato de insensatez. Então, antes da gente continuar, bom dia, Didman. Então, aqui em cima tem um detalhe que eu queria comentar com vocês. 9 de outubro de 1861. Né? Hoje é 13 de outubro de 2023. Né? Por 4 dias nós não estudamos esse ato exatamente no dia, né, do Auto de Barcelona. Então, por uma diferença aqui, coincidentemente, de apenas 4 dias. Mas vamos lá. Então, 1862, 2022, nós temos ali, então, 160 anos, 161 anos, né, desse auto de fé. E continua para nós aqui. À parte qualquer opinião, este caso levanta a grave questão de direito internacional. Reconhecemos ao governo espanhol o direito de interditar, em seu território, a entrada de obras que não lhe convenham, como a de todas as mercadorias proibidas. Se as obras tivessem sido introduzidas clandestina e fraudulentamente, nada haveria de objetar, mas foram expedidas ostensivamente e apresentadas à alfândega. Havia, pois, uma permissão legalmente solicitada. A alfândega julga dever reportar-se à autoridade episcopal, que, sem qualquer formalidade processual, condena as obras a serem queimadas pelas mãos do carrasco. Então o destinatário pede que sejam reexportadas para o lugar de sua procedência e por fim lhe é respondido que não as receberá, conforme relato acima. Perguntamos se em tais circunstâncias a destruição dessa propriedade não é um ato arbitrário e contra o direito comum. Aqui Kardec, então, ele publica, né, na revista esse artigo argumentando, né, contra aquilo que aconteceu, inclusive tratando aqui de questões legais, de questões jurídicas, né, de violação, por exemplo, né, daquele conteúdo que entrou legalmente. Examinando o caso do ponto de vista de suas consequências, diremos inicialmente não haver dúvida de que nada poderia ter sido mais benéfico ao espiritismo. A perseguição sempre feitosa à ideia que quiseram proscrever exalta a sua importância, chama a sua atenção e a torna conhecida por quantos a ignoravam. Graças a esse zelo imprudente, todo o mundo na Espanha vai ouvir falar do espiritismo e quererá saber o que é ele. E tudo quanto desejamos, é tudo quanto desejamos. Podem queimar-se livros, mas não se queimam ideias. As chamas da fogueira as superexcitam em vez de a abafar. Aliás, as ideias estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para as deter. Né, os Pirineus ali, né, aquela cadeia de montanhas ali que fica entre a França e a Espanha. Então, né, para quem lembra de ter assistido ao filme sobre Allan Kardec, né, que o último filme que saiu mostra assim todo o processo
de Kardec conhecendo o Espiritismo, de Kardec tendo contato com as mesas, os médiuns e tudo mais. E no final do livro, no final do filme, mostra exatamente ali o Alto de Barcelona, né, com as fagulhas, né, indo em direção ao alto. E isso representa, né, que na verdade o Espiritismo se encontrava, por causa daquela fogueira, se espalhando por todo o mundo. E seguimos aqui. Quando uma ideia é grande e generosa, encontra milhares de pulmões prestes a aspirá-la. Façam o que quiserem, o Espiritismo já tem numerosas e profundas raízes na Espanha. As cinzas da fogueira vão fazê-la frutificar. Mas não é somente na Espanha que se produzirá tal resultado. O mundo inteiro sentirá o contragolpe. Vários jornais da Espanha estigmatizaram esse ato retrógrado como bem o merece. Entre outros, Las Novedades de Madrid, de 19 de outubro, contém notável artigo a respeito. Será reproduzido em nosso próximo número, que nós vamos ler aqui em seguida. Espíritas de todos os países, não esqueçais essa data, 9 de outubro de 1861. Será marcada nos fastos do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa, e não de luto, porque é a garantia de vosso próximo triunfo. Entre as numerosas comunicações que os espíritos ditaram a respeito, citaremos apenas as duas seguintes, dadas espontaneamente na Sociedade de Paris. Elas resumem as causas e todas as suas consequências. Aqui uma pena, né? Kardec coloca então entre as numerosas comunicações que os espíritos ditaram a respeito. E aí dá para a gente ter uma ideia, né, do impacto que isso causou naquela época, né? A doutrina espírita sendo desenvolvida, né, nas suas bases, Kardec tendo comunicações ali o tempo todo, né, com os espíritos a respeito dos diversos temas, fazendo as suas entrevistas, e de repente surge um impacto como esse, um evento tão impactante como esse, naquele momento. Imaginemos então quantos espíritos escreveram, trazendo ali aquela mensagem de apoio à doutrina espírita, aquela mensagem de elucidação, de esclarecimento sobre o fato e sobre o impacto positivo que o Espiritismo estaria vivendo naquele momento. E Kardec aqui então ele publica apenas duas. Claro que são ali mensagens genéricas de um modo geral, né? Mas em todo caso aqui ele traz para nós então essas duas. Ele diz assim: sobre o Alto de Fé de Barcelona. Diz aqui a mensagem: o amor da verdade deve sempre fazer-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo por toda parte. O Espiritismo tornou-se conhecido de todos. Logo será julgado e posto em prática. Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa essa sublime doutrina alcançará o apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, atuam de maneira que ninguém possa ignorar a permissão de Deus, dada àqueles que deixaram esta terra de exílio, de voltarem aos que amaram. Ficais certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal sobrevive. Dolé é o nome do espírito que escreve. Kardec coloca aqui uma pequena nota. Este espírito, tendo se manifestado espontaneamente, disse ser o de um antigo livreiro do século XVI. Então, Dolé, o nome desse livreiro. E olha que interessante, né? A gente vê que esse Dolé, do século XVI, ele estava aqui no século XIX. Os livros eles eram tão importantes naquela época que um livreiro, alguém que vendia, que organizava livros, 3 séculos depois ele era ainda conhecido. Hoje a gente não sabe o nome do livreiro, do vendedor de livros ali da esquina, né? De um bibliotecário, não conhece nada. Naquela época os livros eram raríssimos, né? Outra, diz assim, e aqui é uma mensagem bastante curiosa também, né? Ele diz assim:
era necessário que algo ferisse violentamente certos espíritos encarnados, a fim de que se decidissem a ocupar-se dessa grande doutrina que vai regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós, que inspiramos o Alto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo, daríamos um grande passo à frente. Esse fato brutal, inacreditável nos tempos atuais, foi consumado com vistas a chamar a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da profunda agitação que tomava conta das cidades e dos centros espíritas. Eles deixavam dizer e fazer, mas obstinados faziam ouvidos de mercador, respondendo pelo mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. Queiram ou não, é preciso que hoje falem, uns constatando o histórico do caso de Barcelona, outros o desmentindo. Ensejaram uma polêmica que fará a volta ao mundo e da qual só o espiritismo aproveitará. Eis porque hoje a retaguarda da Inquisição praticou o seu último auto de fé, porque assim o quisemos. Quem assina São Domingos. Então, bem interessante para nós aqui essa passagem, né? Que vai trazendo então aqui uma reflexão sobre a ação dos espíritos, nesse caso aqui então, uma ação dos espíritos para ajudar, né, na divulgação do espiritismo. Então fizeram ali um trabalho, né, uma estratégia de, através do escândalo, provocar esse impacto na sociedade. E aí, como foi dito nessa mensagem, despertar alguns espíritos encarnados que simplesmente ignoravam, como era o caso dos jornalistas, né, que ficavam ali somente observando os erros, observando ali os equívocos, e faziam então a publicação de artigos denegrindo, né, o trabalho que era feito, mas não se falava nada a respeito daquilo que era realmente válido, verdadeiro para a doutrina espírita, que era o seu corpo filosófico. E aí então esse tipo de evento provocava então esse choque na sociedade. E essa sociedade então chocada passaria a discutir, passaria então a refletir sobre aquilo que o espiritismo representava. Muito bem, então aqui avançando um pouco mais nessas duas mensagens que nós vimos, deixa eu só pegar aqui um trechinho. Beleza, então vamos lá. Voltando aqui. Nós vamos agora dar um salto então para o mês de dezembro de 1861, quando Kardec publica a repercussão, né, desse evento nos meios de comunicação. Então aqui, mês de dezembro, só um instante, mês de dezembro de 1861, Auto de Fé de Barcelona. Ele faz aqui uma referência, né, vídeo número de novembro de 1861. E ele diz assim: os jornais espanhóis não foram tão sóbrios de reflexões quanto os jornais franceses sobre esse acontecimento. Seja qual for a opinião que se professa em relação às ideias espíritas, há no fato em si algo de tão estranho para o tempo em que vivemos que mais excita piedade do que cólera contra a gente que parece ter dormido durante vários séculos e haver despertado sem consciência do caminho que a humanidade percorreu, julgando-se ainda no ponto de partida. Eis um extrato do artigo em questão, publicado por Las Novidades, um dos grandes jornais de Madrid. E Kardec fez a referência lá no artigo anterior. Ele diz assim: o auto de fé celebrado há alguns meses em La Coruña, em que foi queimado grande número de livros à porta de uma igreja,
tinha produzido no nosso e no espírito de todos os homens de ideias liberais uma impressão muito triste. Mas é com indignação ainda bem maior que foi recebida em toda a Espanha a notícia do segundo auto de fé em Barcelona, nesta capital civilizada da Catalunha, em meio a uma população essencialmente liberal, a qual sem dúvida fizeram esse bárbaro insulto, porque nela reconhecem grandes qualidades. Kardec comenta: depois de relatar os fatos, conforme o Jornal de Barcelona, acrescenta, e aí segue o jornal: eis o repugnante espetáculo, autorizado pelos homens da União Liberal em pleno século XIX, uma fogueira em La Coruña, outra em Barcelona, e ainda muitas outras que não faltarão em outros lugares. É o que deve acontecer, pois é uma consequência imediata do espírito geral, que domina o atual estado das coisas e que em tudo se reflete. Reação no interior, relativa aos projetos de lei apresentados. Reação no exterior, apoiando todos os governos reacionários da Itália, antes e depois de sua queda, combatendo as ideias liberais em todas as ocasiões, buscando por todos os lados o apoio da reação, obtido ao preço das mais desastradas concessões. Kardec comenta: seguem-se longas considerações referentes aos sintomas e às consequências desse ato, mas que pelo seu caráter eminentemente político não são da competência do nosso jornal. O Diário de Barcelona, jornal ultramontano, foi o primeiro a anunciar o auto de fé dizendo: os títulos dos livros queimados bastavam para justificar a sua condenação, que é direito e dever da Igreja fazer respeitar sua autoridade, tanto mais quanto se dá carta branca à liberdade de imprensa, principalmente nos países que desfrutam da terrível chaga da liberdade de cultos. Então, uma defesa do artigo aqui, né? Uma defesa do ato por esse artigo. La Coruña, Jornal de Barcelona, faz a respeito as seguintes reflexões. Esperávamos que o nosso colega El Diário, que tinha dado a notícia, tivesse a bondade de satisfazer a curiosidade do público, seriamente alarmado por semelhante ato, incrível nos tempos em que vivemos. Mas foi em vão que esperamos as suas explicações. Desde então temos sido assaltados por perguntas sobre esse acontecimento e somos obrigados a dizer que os nossos amigos do governo com isso sofrem mais penas do que os que lhe fazem oposição. Com vistas a satisfazer a curiosidade tão vivamente excitada, pusemo-nos em busca da verdade. Infelizmente, o fato é verdadeiro. O auto de fé foi celebrado nas seguintes circunstâncias. Kardec coloca, né? Segue o relato que demos em nosso último número. É aquele trecho que fala, né? Que tinha ali, né, o representante da igreja com a cruz na mão e a fogueira na outra, quem eram os presentes e tal. E ele segue aqui. Os expedientes empregados para chegar a esse resultado não poderiam ter sido mais diligentes nem mais eficazes. Apresentaram ao controle da alfândega os livros supracitados. Responderam ao comissário que não podiam ser expedidos sem uma licença do senhor bispo. O senhor bispo estava ausente. Quando retornou, apresentaram-lhe um exemplar de cada obra, depois de as haver lido ou mandado ler por pessoas de sua confiança, conformando-se com o julgamento de sua consciência, ordenou que fossem lançados ao fogo como imorais e contrários à fé católica. Reclamaram contra tal sentença e pediram ao governo, já que não permitiam a circulação de tais livros na Espanha, que pelo menos fosse permitido ao seu proprietário reexpedi-lo ao lugar de procedência, mas até isso foi recusado, sob a alegação de que, sendo contrários à moral e à fé católica,
o governo não podia consentir que esses livros fossem perverter a moral e a religião de outros países. Malgrado isso, o proprietário foi obrigado a pagar os direitos, que parece não deveriam ser exigidos. Uma grande multidão assistiu ao auto de fé, o que não é de admirar, se levar em conta a hora e o local da execução, e, sobretudo, o inusitado do espetáculo. Lembrando, que foi naquela grande praça, às 10h30 da manhã, no centro de Barcelona. O efeito produzido sobre os assistentes foi de estupefação entre alguns, de riso em outros e de indignação no maior número, à medida que se davam conta do que se passava. Palavras de ódio saíam de várias bocas, vindo depois as piadas, os ditos grosseiros e mordazes, dos que viam com extremo prazer a cegueira de certos homens. Nisso tem razão, porque nessa reação, digna do tempo da Inquisição, entrevêem o mais rápido triunfo de suas ideias. Zombavam para que essa cerimônia não aumentasse o prestígio da autoridade que, com tanta complacência, se presta a exigências verdadeiramente ridículas. Quando esfriaram as cinzas dessa nova fogueira, observou-se que as pessoas presentes, ou que passavam nas cercanias, instruídas do fato, dirigiam-se para o local do auto de fé, ali recolhendo uma parte das cinzas. Tal é o relato dos acontecimentos, que não deixam de provocar comentários entre as pessoas que se encontram. Indignam-se, lamentam, alegrem-se ou se regozijam, conforme a maneira de interpretar as coisas. Os partidários sinceros da paz, do princípio de autoridade da religião, se afligem com essas demonstrações reacionárias, porque compreendem que as reações se sucedem às revoluções, e porque sabem que os que semeiam vento só podem colher tempestades. Os liberais sinceros se indignam que semelhantes espetáculos sejam dados ao mundo por homens que não compreendem a religião sem intolerância, querendo impô-la como Maomé impunha o Alcorão. Aqui o jornal já deu uma beliscada, uma provocação, aqui com o islamismo. Agora, a abstração feita da qualificação dada aos livros queimados, examinaremos o fato em si. Pode a jurisprudência admitir que um bispo diocesano tenha uma autoridade sem apelo e possa impedir a publicação e a circulação de um livro? Dirão que a lei da imprensa assinala o que deve ser feito nesse caso. Mas diz a lei que, se os livros forem maus e perniciosos, serão lançados ao fogo com tal aparato? Nela não encontramos nenhum artigo que possa justificar um ato semelhante. Além disso, os livros em questão foram publicamente declarados. Um comissário declara livros à alfândega porque deveriam estar arrolados na categoria de assinalados no artigo 6. Passam a censura diocesana, o governo poderia proibir-lhes a circulação e a coisa estava acabada. Os sacerdotes deveriam limitar-se a aconselhar os seus fiéis a abstenção de tal ou qual leitura, no caso a julgasse contrária à moral e à religião, mas não se lhes deveria conceder um poder absoluto que os torna juízes e carrascos. Não vamos emitir nenhuma opinião sobre o valor das obras queimadas. O que visamos é o fato, suas tendências, o espírito que ele revela. Doravante, em que diocese deixariam de usar, se não de abusar, de uma faculdade que, em nossa opinião, o próprio governo não tem? Se em Barcelona, na liberal Barcelona, o fazem. O absolutismo é muito sagaz. Ensaia se pode dar um golpe de autoridade em alguma parte. Se vencer, ousa mais.
Esperemos, todavia, que os esforços do absolutismo sejam inúteis e que todas as concessões que lhe façam não tenham outro resultado senão desmascarar o partido que, repetindo cenas como as de quinta-feira última, se precipite cada vez mais num abismo para onde corre obstinadamente. É o que nos leva a esperar o efeito produzido pelo Auto de Barcelona, Auto de Fé de Barcelona. Então esse jornal aqui fazendo uma crítica bem interessante também a respeito das questões jurídicas que moveram esse ato. Onde que estava dizendo que tinha uma lei essa que diria que um livro que não é adequado para aquela sociedade deveria ser queimado com todo aquele aparato, com toda aquela ação da igreja. Então é isso que chocou, uma ação realmente arbitrária, uma ação que foge àquilo que existe na legislação, simplesmente por um capricho de uma autoridade eclesiástica, de cujo governo, em que o governo acabou cedendo e permitindo que aquilo acontecesse. Então foi isso que causou toda essa indignação. E por isso, como o jornal colocou, não está questionando se o livro é bom, se o livro é bom, ou se não é bom, se acredita ou se não acredita. Mas o ato de queimar o livro em si, com a ordem da igreja, isso foi questionado naquela época. Então, para quem gosta de história, e para quem gosta de fazer ali uma análise da questão, está ali um caso jurídico bem interessante a ser questionado. A Angelina colocou, que engano, pensavam que poderia calar a ideia com Auto de Fé. Só que o conteúdo, não foram os homens que trouxeram, e sim os conteúdos foram trabalhados pelos espíritos, inteligências invisíveis. Então, mais ainda, porque achavam que era simplesmente uma subversão da fé. E aí então, saltando agora de 1861 e passando para 1862, especialmente no mês de agosto de 62, nós temos aqui uma necrologia, que é o obituário, E Kardec então ele mencionou aqui, pelo que eu vi aqui até agora, poucas vezes ele fez ali um espaço de necrologia para falar sobre a morte de alguém. E aqui nesse caso, em agosto de 62, então, necrologia, a morte do bispo de Barcelona. Vamos então aqui. Escrevem-nos da Espanha que o bispo de Barcelona, aquele que mandou queimar 300 volumes espíritas pela mão do Carrasco, em 9 de outubro de 1861, morreu no dia 9 deste mesmo mês e foi enterrado com a pompa costumeira devida aos chefes da igreja. Apenas 9 meses são decorridos e já esse auto de fé produziu os resultados pressentidos por todos. Isto é, acelerou a propagação do espiritismo naquele país. Com efeito, a repercussão desse ato, inqualificável nesse século, chamou para esta doutrina a atenção de uma multidão de pessoas que dela jamais tinham ouvido falar, e a imprensa, fosse qual fosse a sua opinião, não poderia ficar muda. O aparato exigido em tal circunstância era capaz de excitar a curiosidade pela atração do fruto proibido e, sobretudo, pela própria importância dada à coisa, porquanto cada um teria raciocinado que não se procede assim com uma ninharia ou com um sonho vão. Muito naturalmente o pensamento retrocedeu alguns séculos, e se tenham lembrado de que outrora nesse mesmo país não apenas se queimavam livros, mas seres humanos. Aqui ele faz uma referência à Inquisição Espanhola, que foi naquela época uma das mais ferozes, uma das mais vorazes, das mais agressivas que havia na Europa naquele período. Então, se falava em Inquisição Espanhola, já sabia ali que vinha alguma coisa grave acontecendo, pelo radicalismo que se tinha. E aí depois, para quem quiser conhecer um pouquinho da história, coloca lá sobre a Inquisição Espanhola, que vai aparecer ali o nome das personagens, de muitos atos que aconteceram. Inclusive nós acompanhamos, lá mesmo no livro de Dona Ivone, naquele livro que nós comentamos,
que trata, né, daquela perseguição religiosa lá em Barcelona e Portugal. Mas continua, vamos lá. Muito naturalmente o pensamento retrocedeu alguns séculos e se tenham lembrado de que outrora, nesse mesmo país, não apenas se queimavam livros, mas seres humanos. Que poderia, pois, conter tais livros para se tornarem dignos das solenidades da fogueira? Foi o que quiseram saber. E na Espanha o resultado foi o mesmo que em toda parte onde o espiritismo foi atacado. Sem os ataques zombeteiros ou sérios de que foi objeto, contaria 10 vezes menos partidários do que tem. Quanto mais violenta e repetida a crítica, mais ele se pôs em evidência e se desenvolveu. Ataques inofensivos teriam passado despercebidos, ao passo que o brilho do raio desperta os mais entorpecidos. Querem ver o que se passa, e é tudo quanto pedimos, convictos antecipadamente do resultado do exame. Isso é um fato positivo, pois cada vez que numa localidade o anátema desceu sobre ele do alto do púlpito, temos certeza de ver aumentar o número de nossos assinantes, ou estes surgirem, se não os houvesse antes. A Espanha não podia escapar a essa consequência. Assim, não há um espírita que não se tenha regozijado ao tomar conhecimento do auto de fé de Barcelona, seguido pouco tempo depois pelo seu Alicante. E mais de um adversário deplorou um ato do qual a religião nada tinha a ganhar. Diariamente temos a prova irrecusável da marcha progressiva do espiritismo nas classes mais esclarecidas daquele país, onde conta zelosos e fervorosos adeptos. Um dos correspondentes da Espanha, anunciando a morte do bispo de Barcelona, aconselha-nos a evocá-lo. Dispunhamos a fazê-lo e, em consequência, havíamos preparado algumas perguntas, quando ele se manifestou espontaneamente a um dos nossos médiuns, respondendo por antecipação a todas as perguntas que lhe queríamos fazer, e antes mesmo que elas fossem verbalizadas. Sua comunicação, de caráter absolutamente imprevisto, continha, entre outras, a seguinte passagem. Então aqui um trecho só, infelizmente, né, para nós, dessa comunicação. Diz assim: auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo: Caim, que fizeste contra teu irmão? Que fizeste de nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar. E essa voz terrível me disse: queimaste as ideias, e as ideias te queimarão. Depois segue aqui um trecho e depois ele termina: orai por mim. Orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. E aí então finaliza a comunicação. Né? Então vejam, né, que o próprio responsável por todo esse evento volta através de uma comunicação, vendo que tudo aquilo que a doutrina espírita transmitia através dos seus livros era uma realidade que agora ele próprio vivenciava. E Kardec conclui: este contraste entre as palavras do espírito e as do homem nada tem que deva surpreender. Né? Então aquilo que o espírito comenta e aquilo que esse espírito dizia quando encarnado. Então ali, né, o contraste entre o pensamento encarnado
e o pensamento do espírito. Isso é algo interessante nesse caso aqui, porque geralmente a gente pensa numa pessoa comum, que tem ali o seu pensamento materialista, tem o seu pensamento ali voltado para ideias que dizem respeito ao mundo terreno, né? E quando passa para o mundo espiritual, ele traz uma visão diferente. Haja visto o próprio André Luiz, né? Que tinha uma visão ali essencialmente materialista, ele não tinha ali nenhum compromisso espiritualista, né? Ele era católico, mas não era praticante, vivia das convenções e tudo mais, diferentemente de Filomeno de Miranda, que era um trabalhador espírita, assim como o próprio Frederico Figner, que era outro espírito, que também era trabalhador, era dirigente, né, dentro do movimento espírita, mas no caso André Luiz não. Então a gente vê assim qual era a opinião de André Luiz por aquilo que ele relatava e das próprias condições com que ele desencarnou, e aquele André Luiz que nós passamos a conhecer. Então a gente vê uma pessoa comum. Mas aqui nesse caso não. Aqui a gente vê uma autoridade clerical que se destacou por algo tão marcante como foi ali a perseguição ao espiritismo através de um auto de fé, e agora esse mesmo espírito no mundo espiritual. Então não é uma pessoa comum que muda de ideia, mas é uma autoridade que teve um comportamento extremo e depois no mundo espiritual uma mudança radical no seu modo de pensar, reconhecendo exatamente essa realidade que ele tanto perseguia. Aqui é interessante então que a gente não vê uma pessoa comum, mas é alguém especial, que traz para nós ali uma mudança realmente de ideias. Por isso Kardec colocou, né, este contraste entre as palavras do Espírito e as do homem, nada tem que deva surpreender. Todos os dias vemos criaturas que depois da morte pensam de modo diferente do que pensavam durante a vida, uma vez caída a venda das ilusões, o que é uma prova incontestável de superioridade. Somente os espíritos inferiores e vulgares persistem nos erros e nos preconceitos da vida terrestre. Quando vivo, o bispo de Barcelona via o espiritismo através de um prisma particular, que lhe desnaturava as cores, ou melhor dizendo, não o conhecia. Agora o vê sob a sua verdadeira luz, e lhe sonda as profundezas. Caído o véu, já não é para ele uma simples opinião, uma teoria efêmera, que se pode sufocar nas cinzas. É um fato, é uma revelação de uma lei da natureza, lei irresistível como a força da gravitação, lei que deve, pela força das coisas, ser aceita por todos, como tudo que é natural. Aqui Kardec também já coloca algo muito interessante, né, quando ele diz para nós que a lei que rege a nossa realidade espiritual é uma revelação de uma lei da natureza. E ele coloca lei irresistível como a força da gravitação, lei que deve, pela força das coisas, ser aceita por todos como tudo que é natural. A lei da força da gravitação, a gente lembra, né, Isaac Newton, é atribuída a ele, né, aquela passagem, né, de que ele se encontrava embaixo de uma macieira, lendo ali o seu livro lá na Universidade de Cambridge, e aí então uma maçã caiu. Para nós, né, eu falo muito isso para meus alunos, para nós que somos meros mortais, né, nós provavelmente xingaríamos, mas depois pegaríamos a maçã e comeríamos. Né? E um gênio não, um gênio olha a maçã caindo e elabora uma tese. E essa tese se torna uma lei, e essa lei hoje é aquilo que nós estudamos no nosso mundo. Então ninguém pode ir contra a lei da gravitação. Né? A força da gravidade é algo presente no nosso mundo e algo que não tem como evitar. A mesma coisa, a mesma ideia é transmitida no sentido da lei da reencarnação. Quando nós falamos que a reencarnação é uma lei, é um processo natural, é uma lei da natureza a que todos somos submetidos, não importa se eu acredito ou deixo de acreditar. Nós vamos encontrar na nossa sociedade dois extremos. Aqueles que dizem que não existe nada além da vida material. No momento em que você morre, você simplesmente desaparece. E há aqueles que dizem que quando você morre, você vai para alguma região do mundo espiritual, mas você não volta mais. Então temos aqueles que não acreditam e temos aqueles que têm outras crenças.
Mas a reencarnação, ela é um fato. Não importa se eu acredito ou se eu não acredito. Se eu não acredito em nada além da vida material, eu vou reencarnar. Se eu acredito que eu vou para o céu e ficar para sempre lá, eu vou reencarnar do mesmo jeito. Então isso é uma lei da natureza. A continuidade, a influência dos espíritos é uma lei da natureza. E é isso que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. O que nós estamos aprendendo hoje, nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós estamos ali aprofundando cada vez mais e ainda trazemos, claro, as nossas interpretações equivocadas, porque é difícil nós estudarmos na teoria algo que nós não conseguimos perceber. Como é que nós podemos bater de pé junto dizendo assim, eu acredito na reencarnação porque ela é um fato? Onde nós podemos comprovar esse fato? Se nós nem nos lembramos da nossa existência passada. Mas então nós, através da fé raciocinada, nós então vamos construindo esse raciocínio, que para nós já é algo importante, porque nós começamos então a analisar fatos que acontecem no nosso mundo por uma perspectiva aberta por essas ideias novas. Nós olhamos as diferenças do mundo, nós vemos as dificuldades e desafios que todos nós vivemos e pensamos por que nós temos que viver assim enquanto outros vivem de modo diferente. Exatamente porque através da lei da reencarnação nós trazemos do nosso passado elementos que devem ser trabalhados no nosso presente através dessa nova programação reencarnatória. As famílias são formadas não apenas ao acaso, famílias felizes, famílias infelizes, famílias que são bem organizadas, famílias desestruturadas, famílias que se amam, famílias que se odeiam. Tudo isso como resultado das afinidades que foram criadas por esses espíritos durante as suas existências. Então isso é uma lei, e como mais uma vez como foi colocado, pela força das coisas deve ser aceita por todos como tudo que é natural. Por mais que nós neguemos, isso é um fato. Só que falta para nós ainda, como o Espiritismo, ele ainda trabalha, na grande parte pelas teorias, das explicações que os espíritos trazem. Inclusive a própria mediunidade se torna para nós também algo que traz ali muitas dúvidas a serem trabalhadas pela nossa ciência, para termos uma compreensão mais clara, até mesmo pelos misticismos que envolvem essa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Tem um trabalho didático ainda muito profundo a ser feito, para nos educarmos como seres espirituais que somos. E quando nos educarmos, aí sim nós teremos o mundo regenerado. Porque aí então nós mudaremos as nossas atitudes pelo fato de compreendermos os mecanismos que regem nossa vida. E ele segue aqui para finalizar o artigo. Eis o que agora compreende e o que o fez, ele, o bispo, o fez dizer que as ideias que quis queimar, o queimarão. Dito de outra forma, será tragado pelos preconceitos que o tinham levado a condená-las. Não podemos censurar pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita ninguém condena. Não guarda rancor, esquece as ofensas, e, a exemplo do Cristo, perdoa aos seus inimigos. Em segundo lugar, longe de nos prejudicar, ele nos foi útil. Enfim, porque reclama de nós a prece do perseguido para o perseguidor, como a mais agradável a Deus, pensamento todo caridade, digno da humildade cristã, revelada pelas últimas palavras, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Bela imagem das dignidades terrenas, deixadas à beira do túmulo, para se apresentar a Deus tal que se é, sem os aparatos impostos pelos homens. Espíritas, perdoemo-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e oremos por ele no aniversário do Auto de Fé, de 9 de outubro de 1861. Eis aqui então esse estudo breve que nós fizemos sobre o Alto de Barcelona. Só lembrando para nós aqui que nós temos também, deixa eu pegar rapidinho aqui que eu acabei me esquecendo de abrir. Nós temos aqui no livro Obras Póstumas um relato mais detalhado sobre o Alto
de Fé de Barcelona. Diz aqui para nós, só um instantinho, deixa eu pegar aqui no índice. Só vai complementar aqui para a gente poder... Tá aqui então. Diz assim para nós, estou pegando o índice aqui. Só um instantinho. Meu espírito protetor. Peraí que estou lendo no índice aqui. Tá aqui, ó. Página 444. Auto de Fé de Barcelona. Tá aqui. Essa data ficará marcada nos anais do Espiritismo. Não tem capítulo, Andréia. Tem aqui, porque é por página aqui, né? Então, Kardec até comenta aqui em cima, um trechinho, quando ele diz assim: 21 de setembro de 61. Em minha casa, médium senhora tal. Auto de Fé de Barcelona. Apreensão dos livros. Então ele conta um pouquinho da história, né, que a pedido do senhor Lachatre, então residente em Barcelona, eu lhe havia expedido certa quantidade de livros, de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e as coleções da Revista Espírita e diversas obras e brochuras espíritas, formando um total de mais ou menos 300 volumes. Aí ele conta aqui um pouquinho, né, não vou ler agora que a gente está um pouco em cima da hora, mas aqui então o Kardec envia ao Espírito Verdade: não ignorais com certeza o que acaba de acontecer em Barcelona a propósito das obras espíritas. Teríeis a bondade de me dizer se convém prosseguir para a restituição delas? E aí então o Espírito Verdade responde, ele diz assim: podes reclamar estas obras por direito, e obterias com certeza a restituição delas, dirigindo-te ao ministro dos Negócios Exteriores da França. Porém, minha opinião é a de que resultará deste auto de fé um bem muito maior do que a leitura de alguns volumes. A perda material não é dada ao lado da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Compreendes como uma perseguição tão ridícula e tão atrasada poderá fazer progredir o espiritismo na Espanha. As ideias se disseminarão lá com tanta maior rapidez e as obras serão procuradas com tanto maior avidez quanto as tiverem queimado. Tudo vai bem. A pergunta: convirá escrever a respeito um artigo no próximo número da Revista Espírita? A resposta: espera o auto de fé. Então isso foi em setembro, quando os livros foram apreendidos. E aqui no dia 9 de outubro, então, Kardec faz um comentário sobre o auto de fé, trazendo ali mais ou menos aquilo que foi apresentado para nós na revista, né? Ele faz inclusive uma referência aqui também, né? Então, para quem quiser ler, né? Eu até acabei não trazendo, mas aqui depois ele coloca, né? Que ele colocou assim: conservei-as numa urna de cristal, as folhas queimadas, né? do Livro dos Espíritos. Então é bem interessante aqui para quem quiser ler depois, o Auto de Fé de Barcelona, lá na segunda parte do nosso livro Obras Póstumas. Angelino colocou, né, um ser que hoje está com Alzheimer, o que passa na mente do espírito, né, por que não poder se comunicar? É um grande enigma para todos nós, né, Angelina? Tantas situações que a gente vai encontrando, né, o Alzheimer, né, pessoas que nascem com limitações intelectuais, né, qual é exatamente ali o universo íntimo daquele espírito, né? Por isso que lá naquele livro, né, o Deficiente Mental, porque fui um, né, lá de Vera Lúcia Marinzec, tem ali são vários depoimentos de espíritos nessas condições. Então é bem interessante para nós. Mas é isso, gente. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, concluindo então aqui, né, essa viagem que nós fizemos no Alto de Barcelona. E no próximo encontro nós voltamos aqui para o nosso roteiro normal
Então eu peguei novembro de 1861, dezembro de 61 e saltamos para agosto de 62, juntando ali os 3 artigos